Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje falaremos sobre a versão oficial da Operação High Jump. Devo lembrar que a versão aqui apresentada não condiz com o que eu penso. É somente para fins de estudo. Eu sou Ricardo Tomás, o seu apresentador. Vamos falar sobre o curioso interesse nazista pela Antártida e também falar da Operação Militar High Jump que ocorreu na Antártida após a Segunda Guerra Mundial. O interesse alemão pela Antártida vem do final do século XIX, quando lançaram as primeiras expedições ao continente gelado, em parceria com outros países. No entanto, no começo do século XX, a Alemanha começou a fazer expedições independentes, e em 1938, eles lançaram uma expedição que saiu do porto de Hamburgo com o objetivo de construir uma base de apoio para a captura de baleias e mapear uma área para a criação de uma base naval. Os alemães mapearam não apenas uma pequena área, mas uma área gigante que era 2 vezes o tamanho da Alemanha. Eles a reivindicaram como território alemão e a batizaram com o nome de Nova Suábia. Dentro desta área, foi confirmada a existência de 25 quilômetros de terra sem gelo segundo diversos sites da internet. Mesmo após o início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha continuou a enviar missões à região. A presença nazista foi ostensiva, com a captura de diversos barcos que circulavam naquela região. Daí surgiu a especulação da existência de uma base nazista na Antártida. Mesmo sem aprofundar o tema, temos alguns mistérios em torno dessas missões. Um país, quando está em guerra e mesmo antes dela, quando já existe a possibilidade de guerra, normalmente concentra todos os esforços e recursos para serem utilizados na guerra e para a sobrevivência do país. Por que, em meio a esse contexto de Segunda Guerra Mundial, a Alemanha gastou tantos recursos em missões na Antártida? Qual foi o real interesse naquela região? Para atiçar ainda mais a sua curiosidade, vamos falar um pouco sobre a Operação High Jump. Vamos aos fatos. 1 ano e meio após o final da Segunda Guerra Mundial, uma poderosa frota da Marinha Norte-Americana, sob o comando do almirante Richard Byrd, partiu para o Polo Sul. Era composta por um porta-aviões, 12 navios de guerra, um submarino e 33 aeronaves, e sua tripulação era composta por 4.700 homens. Na época, dizia-se que era uma missão científica, mas o almirante Byrd disse pouco antes de sua partida em 2 de dezembro de 1946, que os efeitos da operação eram principalmente de natureza militar. Ele não divulgou qualquer outro detalhe. No final de janeiro de 1947, começaram os voos de reconhecimento e foram capturadas mais de 70.000 fotografias. De repente, algo aconteceu e a operação, que deveria durar 6 meses, foi cancelada. Após 2 meses, os relatórios oficiais informam que houve a queda de um avião e 2 helicópteros. Não houve divulgação alguma sobre a operação e o material foi recolhido. O que foi divulgado pelo almirante Richard Byrd é que uma repórter chilena o alertou antes de ele retornar aos Estados Unidos e isso acabou se tornando público. Foi o alerta de que os Estados Unidos deveriam adotar medidas de proteção, pois em caso de guerra, seriam atacados por combatentes que seriam capazes de voar de um polo a outro com uma velocidade incrível. Bem, vamos às perguntas. Por que logo após uma grande guerra mundial que havia dizimado grande parte da Europa e enfraquecido as grandes economias mundiais, os Estados Unidos enviaram uma expedição deste porte com tanta pressa ao continente gelado? Vale lembrar que, naquele momento, a Marinha Americana estava enfraquecida em função das perdas com a guerra e com a liberação dos marinheiros após o final da guerra. Por que os Estados Unidos escolheram se enfraquecer ainda mais, deslocando essa força marítima naquele momento em que havia grandes tensões da Guerra Fria e ameaças de uma terceira guerra mundial? O que realmente fez a operação ser cancelada? O que provocou a queda das aeronaves? O principal, o que o almirante viu para fazer aquela declaração informando sobre a possibilidade de um ataque com aeronaves de guerra que poderiam voar de um polo a outro com grande velocidade? Normalmente, uma história como essa levanta muitas especulações e, naturalmente, muitas teorias surgem. Como resposta, fala-se de tudo na internet: ataque alienígena, civilização secreta escondida no centro da Terra e por aí vai. Mas o que mais circula entre os entusiastas do tema é o que foi apresentado por um documentário de uma TV russa. Segundo esse documentário, a Operação High Jump era uma operação militar com a finalidade de destruir uma base nazista na Antártida. O mistério fascina a mente humana. Às vezes, provoca até um pouco de decepção quando a verdade é revelada e alguns falam: não era só isso? Mas o legal é que a busca pela resposta leva o homem a fazer grandes coisas que acabam promovendo a evolução do conhecimento humano. Afinal de contas, por que o homem foi à Lua? Simplesmente para acabar com a curiosidade humana de saber o que havia por lá?
Gastou-se muito para isso e durante o processo de projeto da viagem para a Lua, muitas tecnologias foram desenvolvidas que permitiram o surgimento de vários produtos. E outras tecnologias que fazem parte do nosso dia a dia, como por exemplo fraldas descartáveis, velcro, código de barras e muitas outras tecnologias e muitas outras coisas. Viu como é legal ter um pouco de mistério incomodando a nossa curiosidade? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Te aguardo no próximo vídeo.